Esta aqui é a Itália, o país com a geografia mais peculiar de toda a Europa, mas o seu território tem problemas geográficos extremamente estranhos. O país tem 3 áreas principais, sendo a Itália continental, a ilha da Sardenha e a ilha da Sicília. Além disso, a Itália tem 3 cadeias montanhosas em seu território, os Alpes, as Dolomitas e principalmente a espinha dorsal montanhosa italiana, os Apeninos. Essa imensa região montanhosa fragmentou a Itália em diversas regiões de culturas diferentes e impediu o povoamento. Não é à toa que este aqui é o mapa da densidade populacional da Itália. As áreas em azul, onde se situam as cadeias montanhosas, estão extremamente vazias. Isso fez com que a população se concentrasse nas poucas áreas planas do país, como a região de Roma, no centro, e Milão, ao norte. Mas todos estes fatores peculiares foram ocasionados principalmente por isto: a placa tectônica da África e a placa tectônica euroasiática, que, para reforçar a estranha geografia da Itália, ela é o país que praticamente possui uma placa tectônica extra, a placa adriática. Uma pequena placa tectônica que se move no sentido anti-horário, colidindo diretamente com a placa tectônica euroasiática. Essa colisão causa milhares de tremores e terremotos em todo o território italiano. Só no ano de 2021, a Itália teve 14 terremotos de magnitude 4, 163 de magnitude 3 e mais de 11.000 de magnitude 2. Esse último geralmente não é sentido pelas pessoas. Esse problema também gera outros, como a formação de vulcões na Itália. O país tem 3 vulcões extremamente ativos, como o Vesúvio, perto de Nápoles, o Stromboli e, por fim, o Etna na Sicília. Neste último, no começo de 2022, aconteceu isto. Outro acontecimento conhecido foi o de Pompeia em 79 d.C. Monte Vesúvio devastou a cidade. Mas vamos voltar para as áreas da Itália. As montanhas que cortam o país provavelmente foram uma das principais causadoras da Itália não ter significado antes de 1861, quando surgiu o Reino da Itália. Já que antes disso, esse era o território do atual país. O Reino da Lombardia e Veneza se estendia do começo da península até o início dos Alpes. O mesmo acontecia com o Reino da Sardenha. Já entrando no início da Península Itálica, os Apeninos separavam o Grão-Ducado da Toscana do resto das outras regiões. Por sua vez, vinham os Estados Papais e o Reino das Duas Sicílias, no fim da Península Itálica. E isto prejudicou a Itália em se tornar uma potência, já que a região não era um só. Em toda a sua história, ela foi dividida. Enquanto o Império Português ou o Império Espanhol estavam focados em colonizar outros países, o Reino da Veneza e outros reinos da Península Itálica estavam mais focados no mar Mediterrâneo e em controlar o comércio por ele. Aqui nas regiões italianas, outra área extremamente preocupante é a planície Padana, uma imensa planície ao norte da Itália, que compõe as regiões de Veneto, Lombardia, Piemonte, Emília-Romanha e Friuli. Essa região é imensamente desenvolvida e rica. Aqui fica Milão, a cidade mais rica de toda a Itália, além de Veneza aqui na costa. Essa região é tão importante que ela fica no principal corredor econômico da Europa, que liga a Londres, Paris, Frankfurt e diversas cidades europeias. O grande problema é que esta é uma das regiões mais baixas de toda a Europa, e com possível aumento do nível dos mares, essa região toda pode ficar submersa no futuro. Só Veneza teve dezenas de enchentes no século XX, que devastaram a cidade, além da tão conhecida inundação de 1966, que deixou grande parte de Veneza debaixo d'água. E apesar da abundância de água salgada vinda do mar, a região mesmo assim sofre com secas e falta de água doce. O rio Po, o maior rio da Itália, vem sofrendo com a falta de chuvas em 2022. Tanto que o Observatório Italiano do Rio do Po informou que essa é a pior seca desde 1952. E estima-se que a seca na região do Vale do Po ameaça mais de 30% da produção agrícola nacional da Itália. Ao mesmo tempo que aumentam os custos de produção. De acordo com o presidente dos fruticultores, o custo de regar os pomares na região ficará em média de 430 euros por hectare, o que era apenas 92 euros em 2020.
E dessa forma, a região italiana ainda corre riscos de não completar as colheitas de milho, tomate e trigo. Mas indo além disso, outro problema geográfico da Itália é sua localização. De fato, é uma posição extremamente estratégica no mar Mediterrâneo, mas o problema é sair dele. Não é à toa que os maiores colonizadores da Europa foram o Império Britânico, o Império Português e o Império Espanhol, todos com fácil acesso ao Oceano Atlântico, o que não poderia acontecer na Itália, pois a única saída histórica era o Estreito de Gibraltar, que tem apenas 11 quilômetros, e quem o controla pode facilmente banir outros navios e assim bloquear o estreito. E foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na época, o Império Britânico controlava o Estreito de Gibraltar, além do Canal de Suez, criado por mãos humanas. Neste momento, com o Império Britânico sendo inimigo do Reino da Itália, isso ocasionou com os italianos ficando presos no mar Mediterrâneo. De fato, esse mar era muito mais estratégico do que é hoje. Este é um mapa do mundo criado pelos gregos por volta do século V a.C. Podem ver como haviam 3 regiões principais: Europa, Ásia e Líbia, porque não se tinha tanto conhecimento do resto do mundo. Dessa forma, as nações da Península Itálica estavam no centro do mundo, e como a geografia do mar Mediterrâneo era extremamente importante na época, isso automaticamente a transformava em uma potência. Mas hoje, no século XXI, com uma economia globalizada e outras regiões como o Mar do Sul da China, o Estreito de Bab el-Mandeb ou até o Canal do Panamá tendo pontos de atenção, ter uma posição extremamente estratégica no mar Mediterrâneo não é tão importante. Mas mesmo com uma péssima geografia, a Itália conseguiu se desenvolver. O país já foi o ápice da civilização romana do mundo antigo, sendo a capital do Império Romano por séculos, e hoje ainda consegue evoluir com todos os percalços geográficos. Não é à toa que é a 3ª maior economia nacional da União Europeia, a 8ª maior do mundo em PIB nominal, e é um país extremamente desenvolvido. Portanto, a geografia sempre será um problema para o país. Países como a França ou a Alemanha, com geografias extremamente convidativas, obviamente terão mais facilidade para se desenvolver, mas com o avançar das tecnologias, talvez algum dia a Itália consiga passar por cima desses problemas. E esse foi o exato motivo pelo qual a Itália tem uma geografia péssima e estranha. Esse foi mais um vídeo do Capital Financeiro. Não perde tempo e nos segue agora no nosso Instagram, @capfinanceiro, ou o primeiro link na descrição. Mas se você vai ficar por aqui, assiste o vídeo que está aparecendo na sua tela sobre a insanamente perfeita geografia da França.